Então, bom dia a todos que estão chegando, as pessoas estão chegando aqui aos poucos. Quero cumprimentá-las a todos e agradecer pela presença, pela audiência. Esse evento ele se inicia na segunda-feira dessa semana, né, com uma discussão bastante abrangente sobre as mudanças que estão acontecendo na atualidade, a partir, sobretudo, né, a partir da atual conjuntura de pandemia que nós estamos hoje vivendo e que efetivamente vem marcar de forma mais definitiva, mais delineada, como vai se comportar a sociedade, o mundo do trabalho daqui por diante. E aí nós falamos sobre a era do conhecimento que se inicia, o futuro do trabalho, transformação digital, e tivemos uma série de discussões bastante produtivas, né, e propositivas nesses últimos dias. Falamos sobre, então, novos modelos que estão orientando as organizações, discutimos sobre a tecnologia, o trabalho digital, virtual e à distância, que é uma realidade de todos nós na atualidade, né? Falamos também de algumas ferramentas que são utilizadas na estruturação, na organização desse trabalho. Discutimos bastante ontem, no dia de ontem, sobre carreira, como gerenciar a carreira, dentro da perspectiva do trabalhador e dentro da perspectiva das empresas, das organizações, como utilizar ferramentas como o LinkedIn nesse processo para nos imprimir uma melhor qualidade e assertividade no desenho de carreiras, na seleção de pessoas e, com isso, ganhar eficiência, celeridade, que são aí os grandes lemas desse novo mundo que se inicia, não é verdade? Então, nesse sentido, hoje nós vamos aprofundar o nosso debate, a nossa discussão, trazendo os ilustres, que são o professor Robson Santarém, colega da FGV, que vem falar aqui para nós sobre a liderança nesse novo contexto, né? E como debatedor também um outro colega da FGV, professor José Luiz Zamit, e trouxe também como um apoio aqui, o professor Stênio vai estar nos dando um apoio também no debate, eu estarei presente com vocês. Temos aqui a presença de outros ilustres debatedores que estiveram conosco esses dias, a professora Heloísa, a professora Andréia, né? E tantas outras pessoas que nos têm abrilhantado nesses dias de webinar. Muito bem, eu gostaria de fazer as apresentações iniciais para aqueles que estão conosco pela primeira vez hoje, né? Dizendo que esse evento foi pensado exatamente para trazer as pessoas à reflexão, e não por acaso ele tem esse lema da reflexão à ação, exatamente chamando todos a pensar sobre essas transformações que estão acontecendo no momento e como nós podemos agir, atuar para que a gente possa sair melhor dessa crise, quando tudo voltar ao que a gente chama de um novo normal. Eu quero agradecer imensamente aos nossos apoiadores, aos nossos patrocinadores, convidar todos que estão presentes a visitar o nosso stand virtual, que está aqui no meu background. Através do stand virtual, vocês podem conhecer um pouquinho mais do Cicobi, da Cooperativa Unisudeste, e podem também conhecer um pouco mais do trabalho do Instituto Viana Júnior. Agradecer aos dois debatedores de hoje, as pessoas que estão na equipe de apoio e a toda a nossa audiência. Dizer que essa reunião é uma reunião que está sendo gravada. Eu gostaria muito, na medida da disponibilidade de vocês, não é uma obrigação, mas se quiserem e puderem abrir os seus vídeos, estar mais humanamente interagindo conosco, vai ser um grande prazer, uma grande alegria. Dizer que nós também endossamos a campanha Recursos Mais Humanos através do incentivo, do apoio à doação para instituições como o Hospital Universitário Pedro Ernesto, que está lá no nosso website. Eu peço a vocês, convido a vocês a visitar o site webinar, com RH no final, .com.br,
e visitar lá o projeto do Hospital Universitário e também o projeto da Comunidade São Francisco de Assis, no Morro da Jurumé. É um projeto com crianças que nós também estamos apoiando e pedimos todo o apoio. Qualquer doação é sempre muito bem-vinda, é sempre muito humano. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra ao professor Robson Santarém para que ele dê início à sua exposição. Professor Robson, teve algum problema de conexão? Será que nós não Oi, estamos... Ah, está aí. já estou aqui. Muito bem, professor. Então, a plateia é toda sua. Tá bom, Evandro, muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. Quero falar da minha alegria de estar aqui, estou presente todos esses dias e é uma alegria muito grande estar junto e conhecer gente como o Evandro, que tem essa atitude de contribuir, compartilhando aqui, reunindo pessoas. Vocês já perceberam que, e ele já sinalizou para isso, eu já caí algumas vezes, hoje a conexão não está boa, ontem ele estava sofrendo com isso, hoje sou eu. Então pode ser que caia mais algumas vezes, mas eu vou estar de volta, vivendo nesse mundo da incerteza que já foi sinalizado para nós. Estamos na incerteza da conexão. Evandro me convidou para refletir com vocês sobre a liderança, e esse é um tema que eu tenho estudado, né, tenho pesquisado, já escrevi alguns livros e também é uma das disciplinas que eu trabalho no MBA da Fundação Getúlio Vargas. Essa questão me parece muito importante para a gente refletir sobre tudo que a gente está vivendo, uma grande mudança, podemos dizer uma mudança de era, que é uma mudança paradigmática, que faz a gente rever muitas coisas. E entre elas, ainda que esteja em vigor um paradigma antigo, mecanicista, ainda vigora nas empresas e no modelo mental de muitos, a gente tem que assumir que a gente está vivendo um outro tempo que está sendo chamado de VUCA ou MUVUCA, mas que implica para nós rever alguns conceitos, rever algumas posturas nossas diante da vida e diante do trabalho também. Quando eu falo de liderança, eu não separo as coisas, porque para mim liderança é um posicionamento diante da vida, não dá para separar vida pessoal de vida profissional. Então, liderança como algo que, uma capacidade, uma habilidade que a gente tem para influenciar pessoas, para atingir os objetivos que a gente quer. E nesse cenário de complexidade, que para mim foi o melhor ícone que tratou disso foi Edgar Morin, que a gente precisa entender melhor, e também Adam Carrani, um outro consultor que trabalhou muito bem e trabalha muito bem essa temática, nos ajuda a entender como atuar como líderes em cenários complexos. Sair de um modelo onde estava autocentrado no líder, ele que tomava todas as decisões a partir do seu único ponto de vista, ele muitas vezes entendendo-se como dono da verdade absoluta, para um cenário que requer outros pontos de vista, que requer diálogo, que requer interação constante, porque tem outros saberes que precisam interagir para ter uma visão mais sistêmica, mais holística. Então, nós saímos de um modelo que ainda está tão entranhado em nós, que é vista a empresa como uma máquina e as pessoas como peças de engrenagem. Esse vocabulário mecanicista ainda está muito arraigado em nós. Às vezes a gente fala assim, fulano tem uma saúde de ferro, olha como o vocabulário está presente. As empresas são máquinas, funcionam como um relógio, para entender que nós somos organismos vivos, as organizações são organismos vivos, onde tudo está interagindo deve interagir de maneira harmônica. E onde esse todo que se relaciona, onde as partes se relacionam, tem uma interação de vitalidade, de energia, que precisa levar em conta. O líder precisa considerar esses diversos pontos de vista
e sair também de uma mentalidade de escassez que leva à competição para uma mentalidade, para um paradigma de abundância que nos leva a agir de maneira mais colaborativa e mais cooperativa. A saída, para mim, está nessa mudança de atitude, da gente se comportar de maneira mais cooperativa possível, mais dialógica possível, onde as partes se entendem, interagem e buscam realizar o bem comum. O modelo anterior, e que ainda vigora, infelizmente, o foco está só no resultado financeiro, no atingimento de metas, para a gente ressignificar o que é resultado, para entender que as organizações devem ser humanas e cada vez mais a gente caminha nessa direção e sair daquele modelo ainda egocentrado, egocêntrico para ecocêntrico. Considerar todo o ecossistema e de todas as partes interessadas que estão envolvidas nisso aí. Sair de um modelo que o foco é só na meta dos números, para qual é a causa, qual é a visão que mobiliza pessoas e que faz a gente ter interesse em participar. Eu queria, então, provocar vocês com uma enquete para a gente ver qual é a percepção que hoje se tem de liderança no grupo que está aqui. Vamos ver essa primeira enquete, por favor, Evandro. A gente está perguntando o seguinte: o que hoje te faz seguir espontaneamente? Você vai de coração seguindo essa pessoa, não precisa nem mandar que você vai. A primeira questão é tempo de experiência, o currículo, ser um expert na área ou o caráter da pessoa. Então, tem 4 respostas, por favor, responda. A primeira, o tempo de experiência como líder, o currículo tem vários títulos, ser um expert, a competência técnica ou o caráter da pessoa. Ok? Encerramos aqui a votação. Encerramos. Vamos compartilhar os resultados, professor Robson. Pode comentar. E nós tivemos inclusive, aqui... já temos 2 comentários aqui no chat. O André diz que o caráter é o mais importante. Experiência é importante, mas sem caráter não vale nada. E a professora Heloísa concorda com o André. Diz ela que a base é a base dos outros predicados. Com certeza. Nós tivemos, então, aqui 63% dos votantes colocaram caráter, 33% ser um expert na área e 4% tempo de experiência. Sem dúvida nenhuma, o que nós temos estudado, e vários autores da área, eles confirmam isso. A base, o fundamento da liderança está no caráter. Warren Bennis, que é considerado um dos maiores nomes na área de estudos da liderança, diz isso com clareza, né? O que faz um líder é um caráter. Na época do meu mestrado, eu fiz uma pesquisa nessa linha, com esse tipo de pergunta, e nas respostas o que eu obtive que as pessoas seguem alguém por admirar, pela credibilidade dessa pessoa, por gerar confiança, pelo exemplo. Então, a maioria, a quase totalidade dos respondentes sinalizam nessa direção. Nós seguimos alguém pelos valores dessa pessoa, que a gente está resumindo aqui no caráter. O caráter como uma síntese do que nós estamos chamando de valores. Porque não adianta ser um expert, ter todas as competências técnicas, se não gera credibilidade, se não gera admiração, o que só é possível aí fazer pelos valores. Esse mesmo Warren Bennis que eu acabei de citar, ele disse que a maneira de se formar um líder é muito parecida com a maneira de se tornar um ser humano. Eu tenho dito, e eu acredito nisso, que se a pessoa quiser ser um bom líder, tem que ser, antes de tudo, um bom ser humano, uma boa pessoa. Se quiser ser um ótimo líder, tem que ser uma ótima pessoa. E se quiser ser um excelente líder, tem que ser uma excelente pessoa. Porque a liderança é um processo de relacionamento humano. O líder deve se tornar um especialista em gente, um especialista em relacionamento humano. Até um determinado momento na carreira, ontem nós falamos sobre carreira, a maioria de nós, se não todos nós, éramos técnicos especialistas numa determinada área. Chegou um momento na nossa história que talvez por questões de desempenho técnico,
nós somos promovidos para uma função de gestão. Nesse momento, nós deveríamos, e assim deve ser, começar a entender de gente, de relacionamento, como mobilizar pessoas, como regimentar pessoas e como ajudá-las a colocar, caminhando todos na mesma direção da organização que a gente está, seja ela uma empresa ou uma organização social, enfim, pública ou privada. Como inspirar pessoas, como mobilizar e como construir o comprometimento dessas pessoas. E aí me parece que algo que é muito importante é também na ressignificação do que nós estamos chamando aqui de resultados nesse novo cenário, é que nós percebemos que os seres humanos se comprometem com causas e não com números. Os números são consequência de uma causa, disse o grande Jack Welch, considerado um dos grandes CEOs do mundo, que geriu a GE. O que a gente precisa é fazer com que as pessoas tenham consciência de que causa estão servindo. Há uma história que eu gosto muito, eu cito num dos meus livros, que eu assisti o filme do Júlio César, o imperador romano. Ele está cercado numa chamada Batalha da Alésia, e os guerreiros, os inimigos, são um número muito maior que os guerreiros dele. E ele, na cena, né, com a licença poética do diretor, ele escreve para a esposa dizendo que o que está acontecendo, que eles são cercados em muito maior número, mas ele diz, não são os números que vencem a guerra, e sim a visão. E a minha visão é voltar para casa e voltar vitorioso. E prossegue dizendo, quando meus homens estão cansados, nem sempre posso permitir que descansem, quando estão famintos, nem sempre posso alimentá-los. Mas quando eles esquecem a visão, eu compartilho a minha, e quanto mais eu compartilho, mais forte ela fica. O líder tem essa responsabilidade de definir a visão, que é a causa que vai gerar o comprometimento. E com essa visão, saber cativar, conquistar e mobilizar pessoas, de tal modo que, mesmo famintos e cansados, nessa metáfora, as pessoas estejam comprometidas com a causa, porque ela é mais importante que os números. Os números são consequência. Isso nos leva a um outro modelo de liderança, e que no passado talvez não fizesse sentido, ou as pessoas não estavam com nível de consciência para entender. Por isso, em muitos compêndios de administração, se falavam de líder autocrático, líder burocrático, um vocabulário ou um estilo de liderança que não se adequa mais a esse novo tempo. Nós falamos hoje de líder servidores, o líder coach, o líder que contribui para o desenvolvimento das pessoas, líderes que estão a serviço de uma causa que seja realmente nobre. Então, que tenha consciência do propósito, que é um vocabulário que eu diria que está bastante recente no mundo da gestão e que é fundamental para mobilizar e gerar compromisso de todos. Qual é o propósito? Qual é a razão de ser? E aí a gente pode pensar que já há muitas décadas Viktor Frankl falava disso, né? A importância de ter um propósito, de ter um significado, de ter um sentido capaz de mobilizar todos os nossos esforços, todas as nossas energias. E quando esse propósito ou essa visão ela é compartilhada, mais forte ela fica. Por isso que no cenário da complexidade, nesse paradigma, a importância de mobilizar e gerar interação entre todos para uma construção coletiva, para co-criarmos a visão, para co-criarmos os resultados que nós esperamos, gerando, então, pessoas mais maduras, mais autônomas, mais conscientes de si mesmas e de suas responsabilidades, pessoas mais autoconfiantes. Esse é o papel do líder, para que não gere mais dependência dele ou dela, mas pessoas que possam agir por si mesmas. Nesse sentido, nós precisamos trabalhar um modelo de liderança menos hierárquica, e cada vez mais nós estamos encontrando empresas caminhando nessa direção, empresas mais horizontalizadas, trabalhos mais em rede e pessoas que atuam de forma diferenciada. Assim, eu proponho aí uma segunda enquete para a gente ver como é que estão as nossas organizações, e já finalizando aqui a minha participação, essa enquete a gente faz
alguns rápidos comentários. Vamos lá, Evandro? É a segunda, Todos essa é a conseguem primeira. visualizar a enquete? Ok. Professor Robson, tem Não, dois agora sim. comentários. Então, a pergunta Professor, é, de 1 a 5, o quanto você considera a cultura e as práticas da liderança de sua empresa como humanas? 1, nada humana. 2, pouco humana. 3, relativamente humana. 4, humana. E 5, muito humana. professor Robson, temos aqui dois comentários, né? Duas contribuições da professora Andréa Salsa, que diz que o líder com competência e com caráter é um líder imbatível, ou seja, é um verdadeiro líder. E a professora Heloísa complementa dizendo que o caráter sedimenta o poder social mais fundamental na liderança, o poder legítimo. Verdade. Obrigado pela contribuição, professores Heloísa e Andréa. Ainda tem gente respondendo. E tem um participante, que é o Douglas Santos, ele me apresenta aqui uma pergunta, professor Robson, que depois, de repente, você pode já comentar. Ele pergunta o seguinte: que parâmetros / indicadores são usados para definir uma excelente pessoa, considerando que cada dia mais as pessoas estão se resguardando enquanto pessoas, garantindo a privacidade? Então, como definir uma excelente pessoa em um ambiente profissional em que vai desaguar em uma excelente liderança? Ok. Se o professor quiser ler a pergunta, está no chat, pode dar uma olhadinha lá. Tá bom, Evandro. Vamos terminar a enquete, aí eu faço os comentários. Podemos terminar a enquete? Estamos com 2 minutos, já estamos com 85% de votantes. Então, vamos encerrar aqui e mostrar os resultados. Professor Robson, temos aqui já os resultados. Todos conseguem visualizar? Isso. Temos aqui 4% responderam que a empresa é nada humana e 22% pouco humana. Então, 26% aqui a gente está com um indicador baixo. 39% é relativamente humana, a maioria, 22% como humanas e 13% muito humanas. Então, o que a gente observa que ainda há um distanciamento muito grande daquilo que a gente gostaria de ter como um ambiente que possibilita a realização e satisfação no trabalho, como empresas mais humanas. A tendência é muito grande nessa área. Há um movimento crescente no mundo, aqui no Brasil também, chamado capitalismo consciente, que está falando da importância de nós humanizarmos as organizações. Eu recomendo a pesquisa no site humanizadas.com, com a primeira pesquisa das empresas consideradas mais humanas, e participam como respondentes nessa pesquisa todos os stakeholders das organizações. Vale a pena a gente entender melhor esses indicadores, cuja responsabilidade maior é das lideranças, de construir ambientes humanos. Com relação à pergunta do Douglas, como eu falo que liderança é um processo de relacionamento, precisa haver proximidade entre líder e liderados. O que a gente observa que nos ambientes pouco humanos ou nada humanos é que há um distanciamento entre os líderes e sua equipe, seus liderados. Então, o líder não se dá a conhecer, ele não se expõe. Nós falávamos aqui da importância nos nossos encontros da coragem de ser vulnerável, de ser imperfeito. O líder é um ser humano e ele precisa se mostrar para os seus liderados e se dar a conhecer. É isso que vai gerar admiração pelo seu caráter, é isso que vai gerar admiração porque se mostra confiável, inclusive quando falha, inclusive quando erra. Então, não pode haver esse distanciamento. Um ser humano que se torna líder tem que se relacionar o tempo todo com as pessoas. O distanciamento provoca o efeito reverso, o efeito contrário, e a gente vê o resultado aqui. Empresas pouco humanas, ou até relativamente humanas, certamente tem por trás disso um líder afastado, um líder que não se relaciona bem com as pessoas.
São 11h40, eu acho que eu terminei o meu tempo, não é, Evandro? Eu acho que tem uma pergunta só da Giane que você pode responder e o Zamit já pode entrar também falando em cima dessa pergunta, professor Zamit, porque tem a ver exatamente com esse novo normal, esse pós-pandemia. Ela pergunta o seguinte: a pandemia nos forçou a trabalhar com o pior da tecnologia e da inteligência artificial? É uma pergunta. E aí ela complementa, ou seja, ela nos obrigou a distanciamento físico e ficamos apenas com as máquinas e as interações virtuais. O novo normal vai gerar maior valorização das interações humanas e horizontalizadas? Antes do Zamit fazer esse comentário, eu vou fazer uma ponderação aqui, porque se isso aconteceu, e acredito que tenha acontecido, por outro lado também, eu já vi depoimentos de clientes, há poucos dias estava fazendo um trabalho com uma empresa, e foi todo virtual, de resultados surpreendentes, como que eles se aproximaram mais das pessoas, que no dia a dia, quando estavam presentes no escritório, não estava acontecendo. Então, eles se aproximaram muito mais, inclusive, de procurar saber como é que estava a família, como é que estavam os filhos. Eles se surpreenderam com isso e obtiveram maior proximidade. E estavam falando como que, por um lado, um aspecto, isso foi positivo também para aproximar mais as pessoas dentro da organização. Foi surpreendente. Então, há ônus e bônus, como em tudo, então eu queria deixar esse depoimento. Mas vamos ouvir agora o Zanit. E se tiver mais alguma coisa, eu fico à disposição, Evandro. Espero ter contribuído com a rápida provocação aí. Claro, nós voltaremos a debater aqui. Professor Zamit, por favor. Bom dia a todos. Eu me chamo José Luiz Zamit. É um prazer enorme estar aqui com todos vocês. Agradeço ao Julião essa oportunidade de estar aqui batendo esse papo, trazendo algumas reflexões e tentando colaborar um pouquinho com cada um de vocês em suas áreas de atuação. Usando a pergunta da Giane, ela é muito interessante porque, e dentro do que eu pretendo falar, ela faz parte de uma mudança. Eu acredito que tanto a inteligência artificial quanto a tecnologia, elas aproveitaram a oportunidade de estarem sendo utilizadas como ferramentas e passaram a ser utilizadas como soluções de problemas. Eu cheguei até a fazer um artigo sobre isso, e aí eu quero fazer um paralelo rápido, por exemplo, de como estava sendo utilizado o Facebook e hoje o Zoom que nós estamos utilizando aqui no momento. Todos, de um tempo para cá, passaram a ter, os mais antigos como eu, né, que tínhamos um círculo de 20, 30 pessoas próximas. Hoje, as pessoas têm no seu círculo de pessoas próximas 1.000 pessoas. Mas 1.000 pessoas que nasceram com o Facebook, com o Instagram, com uma certa superficialidade. E o que aconteceu? Qual foi a oportunidade que esse período de pandemia nos trouxe? Ele nos trouxe uma mudança de comportamento, e aquela ferramenta que era apenas uma ferramenta de conexão passou a ser uma ferramenta de interação. Ela propiciou, né, que as pessoas pudessem se aproximar novamente. Então, as famílias voltaram a se ver. As famílias que simplesmente estavam vivendo à base de likes passaram a interagir novamente através de Zoom. Então, esse novo normal, digamos assim, ele está trazendo mais humanização. E uma das coisas que eu pretendo dizer é que essa tecnologia, que antes era apenas uma ferramenta de conexão ou de resolver problemas pontuais, passou a ser uma ferramenta de solucionar problemas de uma forma mais macro. Então, baseado nisso, onde está o meu background para poder discorrer sobre esses assuntos, utilizando a sua pergunta, Giane,
é o seguinte, eu vou contar um pouquinho de uma história para vocês. Eu já posso seguir, né, Evandro? Ou volto para você? Pode seguir, por favor. Eu fiquei no meu último ano com uma participação muito ativa no governo do Estado do Rio de Janeiro, em que eu fui obrigado, pela atividade, pela minha pessoa, a estar muito conectada com o dia a dia de uma população. E aí eu saí, e com o período da pandemia, eu resolvi fazer uma pesquisa. Depois que eu fiz o mestrado na FGV, eu fiz um outro mestrado no exterior, que me deu um network muito bom. E vendo aquela confusão que estava acontecendo no mundo, e esse viés que a nossa imprensa tem trazido em termos de informação, e ao mesmo tempo um número excessivo de fake news nas redes sociais, eu pensei o seguinte: vou fazer uma pesquisa junto aos colegas de turma para tentar ir na fonte primária e ver qual a observação que cada um desses países, como cada um desses países estava vivendo a pandemia. Eu mandei algumas perguntas para cerca de 30, 40 pessoas e recebi um feedback na faixa de 19 países diferentes. Eu fiquei muito surpreso, né, porque todos contribuíram de alguma forma. E o que me chamou a atenção, primeiro, para fazer essa análise, o que seria da sociedade pós-coronavírus, né, digamos assim, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é se esse pós-coronavírus, haverá esse pós-coronavírus, ou se essa condição ela vai ser permanente. Por quê? Porque esse momento ele foi tão disruptivo para a sociedade mundial que a sociedade vem se adaptando de alguma forma a viver desta maneira. E aí eu uso a pergunta da Giane, que mostra basicamente o seguinte: essa mudança das ferramentas tecnológicas para as pessoas como uma solução de problema e até o próprio comportamento das pessoas, que é algo que já foi tratado nos dias anteriores e que é uma das bases que o Julião fala muito, é da utilização da tecnologia e da inserção da utilização da tecnologia dentro do comportamento das pessoas. E aí eu pego o resultado dessas pesquisas e percebo o seguinte: eu percebo em 3 níveis diferentes: o nível indivíduo, o nível sociedade organizada e o nível governos. Do ponto de vista de indivíduo, nós percebemos que as pessoas se tornaram mais sensíveis, né, principalmente por estar dentro de casa e por ser uma doença que trouxe a morte muito para perto de pessoas próximas. Então, aumentou essa sensibilidade, né? E essa sensibilidade ela vai muito ao encontro do que o Robson estava falando sobre a humanização e a oportunidade para que lideranças surgissem. Né? Quantas pessoas tomaram a frente de diversas iniciativas, lives, doações, reuniões, movimentos, e pessoas que estavam, até reflexões, que estavam quietas nos seus cantos e que por esse momento se humanizaram e assumiram uma postura mais participativa dentro da nossa sociedade. Os relacionamentos também se estreitaram, que aí é o que a Giane pergunta. Eles se estreitaram mais através da tecnologia, mas, ao mesmo tempo, eles esfriaram do ponto de vista pessoal. E aí a gente não tem muita resposta hoje de como é que vai ser amanhã, porque ao chegar uma vacina, será que as pessoas vão voltar a se abraçar? Elas vão voltar a se cumprimentar com beijos ou coisas do gênero? A gente não sabe. E também aí vai influenciar demasiadamente as culturas de cada um dos países. Mas também, do ponto de vista individual, a pandemia trouxe um momento para, entre aspas, a ficha das pessoas caiu. Né? As pessoas foram obrigadas a dar uma parada
E com isso elas começaram a analisar o seu dia a dia, a refletir sobre a sua saúde, sobre o seu comportamento profissional, sobre o seu comportamento pessoal, o que, de certa forma, tem gerado diversas oportunidades. Quantas pessoas como nós, que estavam há algum tempo sem poder parar e fazer uma reflexão sobre nossas vidas profissionais e pessoais, passaram a fazer? Quantos de nós, e aqui temos vários professores nesse nosso grupo participando, voltaram a escrever, estavam sem tempo de escrever e voltaram a escrever, né? Quantas pessoas hoje estavam sem tempo porque viviam em reuniões e pararam para pensar e dizer assim, peraí, mas por que eu estava fazendo tanta reunião, e perceberam quão infrutíferas eram essas reuniões? Então, eu acredito que para o indivíduo pós-pandemia, haverá um momento de muito mais crítica em relação ao seu movimento, ao seu comportamento. Nós estávamos sendo acelerados pela tecnologia e nós estávamos meio que sendo conduzidos, usando um pouco um gancho na palestra do professor Robson, meio que como gados. Nós estávamos sendo conduzidos, né? Nós estávamos sendo impelidos numa direção. E eu acredito que haverá uma crítica do ponto de vista individual e que nós já estamos vivendo isso, né? Nós já estamos vivendo isso, e isso nós estamos vivendo nessa polarização política, polarização social, que se exacerbou durante a pandemia, em que as pessoas estão se questionando e questionando muito mais, e eu acredito que isso vai ser uma tendência, e essa bipolaridade ela vai aumentar e ela vai ampliar, não tão somente hoje como nós estamos vivendo, digamos, no ponto de vista político, e agora há pouco tempo, nas últimas 2, 3 semanas, do ponto de vista racial e social, mas eu acredito que a gente vai ampliar essa bipolaridade, porque a gente está acostumado a viver no Fla-Flu, naquilo que a gente acredita, a gente defende com unhas e dentes, e a sabedoria vai estar em quem conseguir identificar o meio e ser um líder que consiga levar as pessoas para este meio, né? Do ponto de vista de sociedade organizada, e aí eu acredito que a gente está mais propensos a novas lideranças, né? A pandemia trouxe para a gente uma crise institucional gravíssima, porque quando a gente olhou para um lado e olhou para o outro, disse assim, eu vou acreditar em quem? Eu vou seguir quem? E na minha pesquisa eu percebi que as sociedades que sofreram menos foram sociedades que tiveram ou alguém conduzindo e tendo credibilidade para fazer com que as pessoas adotassem as medidas que eram sugeridas, ou aquelas que tinham um passado e sofreram na pele. Por exemplo, Hong Kong, Vietnã, o Japão, que já tinham sofrido com o SARS lá anteriormente, na hora que apareceu a luz da Covid, eles imediatamente seguiram o que as autoridades disseram e foram em frente. E tiveram níveis muito reduzidos de problemas nos seus respectivos países. Naqueles outros em que acreditaram nas suas lideranças, por exemplo, República Tcheca e Canadá, a coisa saiu de uma maneira mais fluida. E aí a gente viu isso em relação aos números em termos de mortes e contágio. Agora, naquelas sociedades em que estão tendo uma confusão política ou ausência de liderança, a gente viu uma subida assim, exponencial das suas curvas, obrigando a decisões bastante radicais. E determinados sistemas, e aí eu vou citar alguns, por exemplo, a Itália, os Estados Unidos, em que você tinha governos locais não alinhados com seus governos federais, nós percebemos que as medidas elas não tiveram a adesão necessária, independente se bom ou ruim, e é importante eu frisar aqui que eu não estou fazendo nenhuma defesa política de governo algum. Eu simplesmente estou dizendo
é que essa divisão ela levou ao pico muito cedo. E no momento em que esse pico chegou, e quando se houve um mínimo de alinhamento entre os governos, se estabilizou as curvas. Então, em termos do futuro, uma das coisas que essas sociedades já estão discutindo é exatamente como vai ficar o sistema de governo, o regime de governo, desculpa, o regime de governo, como vai se conduzir e até vai influenciar nas próximas votações, eu tenho certeza disso, entre esse alinhamento entre os governos locais, municipais, condados, entre governos estaduais, territórios e governos federais, presidentes e por aí vai. Isso aí vai ter impacto. Vai ter impacto que foi percebido, no final das contas, se percebeu o seguinte, a gente vinha conduzindo uma sociedade em que dizia, com a globalização, nós estamos tendo empresas-estado. Né? Cada dia, as nossas empresas estão cada vez maiores, elas têm PIBs do tamanho de determinados estados, e os governos vão perder o seu protagonismo. E a crise mostrou exatamente o contrário, que na hora que tem um aperto, todo mundo olha para a autoridade e pergunta para onde eu vou. Então, os governos estão saindo muito mais fortalecidos dessa crise. E um exemplo disso é a saúde. A saúde mostrou que, por mais que se queira jogar a saúde para o privado, no final das contas, o público tem que estar ali minimamente regulando, conduzindo e até suportando financeiramente, né? E com isso, a gente está, ao final, eu estou terminando aqui a minha explanação, e eu acabei não fazendo enquete, porque eu me empolgo com o que eu estou falando, né? Mas eu deixo aqui para o final, a gente vai sair com muito mais incertezas do que a gente entrou, mas, ao mesmo tempo, repleto de oportunidades. Meu alarme tocou aqui. Nós vamos sair repleto de oportunidades. Oportunidades políticas, em que lideranças vão surgir, oportunidades de negócio, daqueles que perceberem e souberem humanizar o seu produto, oportunidades de tecnologia naquilo em que você conseguir transformar a ferramenta em algo que se torne uma interação em pessoas. E, por último, do ponto de vista do indivíduo, que está percebendo e que ele está se conduzindo para isso, em que ele vai pensar mais nele dentro do seu habitat, o seu comportamento dentro do seu habitat e de como ele vai se colocar daqui para frente. Ele vai cobrar mais, ele vai se cobrar mais, ele vai refletir mais e ele vai se questionar mais daquilo que mandarem ele fazer. E aí eu deixo aquela enquete, a primeira enquete, Evandro, por favor. Todos conseguem visualizar? Para vocês acreditam que a gente vai voltar ao normal antes de ter uma vacina? E aí eu vou até mais além, tá? Eu vou aproveitar essa pergunta e vou dizer assim, e mesmo tendo uma vacina, vocês acham que a gente volta ao normal ou não? Já estamos com 64% de respondentes. 30 segundos, vou esperar mais 30 segundos para a gente encerrar a enquete. Uma perguntinha rápida, com 1 minuto, acho que a gente consegue responder. E, enquanto isso, o André está me dizendo, fazendo uma pergunta, professor. Professor Zé Luiz, você acredita que um modelo de saúde pública associado à gestão privada de hospitais? Olha, André, eu vou dizer um negócio para você, e eu vivi isso no governo, tá? A grande dificuldade de mudanças em monstros como saúde, farmácia, defesa, educação, é que se você não tem
forças impelidoras muito disruptivas, é difícil você mexer no status quo. Eu acredito que a gente vai ter mais participação do público no privado, naqueles lugares em que você tem uma gestão totalmente pública, você vai ter uma cobrança maior por aperfeiçoamento desse mecanismo. E quando eu falo aperfeiçoamento, eu não falo em gestão, em inserção de novos recursos. Eu digo em cobrança por eficiência. Tá? E, por outro lado, naqueles em que você tem um modelo bastante privado, por exemplo, como os Estados Unidos, você vai ter uma cobrança muito maior por uma posição do Estado na participação da saúde. E uma outra coisa que eu acho também que vai acontecer é que você vai ter uma interação muito maior entre o público e o privado. O que eu quero dizer? Você não vai estar engessado naquilo que é privado é do privado e daquilo que é do público é do público. Por exemplo, o que está acontecendo agora com o aluguel de leitos. Né? Você vai ter mais essa troca. Eu estou precisando de mais leitos na UTI. Então, ao invés de eu criar mais leitos ou deixar que o privado crie mais leitos, o público vai lá e vai alugar mais leitos por tempo. Eu acredito nisso. Professor Zamit, temos mais uma pergunta, que na verdade são duas perguntas da Camila, que é o seguinte. A primeira, ela pergunta: o que o senhor acredita que perdurará no nosso novo normal e o que será esquecido após a chegada de um medicamento eficaz, uma nova vacina? E a segunda pergunta é: o senhor acredita que a população terá uma memória curta após a chegada da vacina? Eu já vou soltar o resultado da enquete e eu peço que você responda. 88% acredita que a gente não volte ao normal e eu estou nesses 88%, eu também não acredito, principalmente porque a gente mexeu na estrutura da sociedade. Nós mexemos com o indivíduo, viu, Camila? Obrigado pela sua pergunta. A gente mexeu com o indivíduo e o indivíduo foi obrigado a se adaptar de uma maneira muito rápida em conceitos que eram bastante enraizados. Então, um deles aí eu exemplifico, é o comportamento do indivíduo com as tecnologias. E aí eu cito a minha mãe. Minha mãe tem 77 anos, empurrava com a barriga para utilizar qualquer tipo de ferramenta para pagar banco, e de uma hora para outra, ou ela ia, ou os filhos iam amarrar ela em casa, para ela não sair de casa para ter que ir no banco pagar a conta. Entenderam? Então, são mudanças que a sociedade foi obrigada a fazer no seu indivíduo, e eu acho que a gente não volta atrás. A gente não volta atrás, e mesmo que tenha uma vacina, a gente pode ter hábitos antigos. Por exemplo, não usar máscaras, voltar a ter reuniões presenciais, mais contato pessoal, mas, ao mesmo tempo, essa nossa geração perdeu muita gente próxima que morreu por causa do Covid. Então, é uma geração que vai passar, que vai carregar esse trauma. E na hora que você tentar voltar a determinados comportamentos do passado, aquele trauma vai surgir e não vai deixar você voltar. Então, por exemplo, uma outra coisa assim, você vai para uma reunião ou para uma aglomeração e você vai olhar para aquela aglomeração e dizer assim, eu vou entrar aqui e vou ficar apertado? É uma questão que você vai se fazer e isso significa que você não vai ser mais aquele normal que você tinha lá atrás. Zamit, a Elisa, então, comenta que espera que haja algum aprendizado a partir desse processo de pandemia, e ela cita o Lulu Santos, dizendo que nada será como antes, né? Tem uma música dele, né? O André acredita no novo normal e agradece a sua explanação. O professor André fala que o conceito de líder servidor e com caráter, muito bem conceituado pelo professor Robson, precisa permear urgentemente a área pública também.
né, que surjam novas lideranças nessa esfera de sociedade. Aliás, existe esse paradoxo, essa questão da liderança mais engajadora, com o modelo da era industrial, da liderança mais controladora, é uma questão, essa dicotomia, ela está muito presente no setor público, né? Não sei se, na sua experiência, você percebe isso também. E em que medida isso pode estar atravancando ou comprometendo essa eficiência que você entende aí, Zamit, do serviço público, né? Em que medida as lideranças também não se colocam com alguma parcela, ou talvez maior ou menor, de responsabilidade pelos resultados que se observam no setor público? Eu vou usar aqui até a pergunta da professora Heloísa. Professora, é engraçada a história da PPP, porque durante a campanha eu visitei o hospital do subúrbio de Salvador e eu nunca vi, e visitei um presídio também ai meu Deus, esqueci o nome do presídio, e é a única PPP do Brasil de hospital, e eu nunca vi, foi um dos hospitais mais limpos que eu já vi na minha vida. E aí eu perguntei à diretora do hospital por que aquilo não tinha acontecido no Brasil inteiro. Era uma PPP de 2007. E aí ela não soube me responder. E ao passar pelo governo, eu percebo, e aí pegando a sua pergunta, Evandro, que é o seguinte: a gente tem uma lógica hoje muito ruim, que é a lógica do voto, o voto, as estruturas sedimentadas e os mecanismos de mudança. O sistema não foi feito para mudar. A gente tem aí o dilema do prisioneiro, onde todos os acordos já estão aí e as regras do jogo já estão estabelecidas. Então, mas, por outro lado, eu acredito que o momento ele é extremamente importante e propício. Por quê? Porque, usando a dinâmica do dilema do prisioneiro, a pandemia ela mexeu com as regras do jogo. A pandemia mexeu com as regras do jogo. Então, no final das contas, a gente abriu uma oportunidade para mexer com o dilema do prisioneiro e mexer com essa lógica que a gente tem hoje. E isso é um problema. É um problema para o sistema vigente. E eu acredito que a gente vai ter... Agora, nós estamos tendo experiências muito boas que estão mostrando que, apesar desse milhão de problemas que a gente está vendo durante a pandemia, a gente também está tendo algumas experiências interessantes, né? A rapidez com que alguns hospitais se colocaram, a maneira como a gente mediu o dia a dia da gestão da pandemia. Eu digo a vocês, isso parece muito simples para quem trabalha com organizações privadas, mas na organização pública, você conseguir, no mesmo dia, saber quantas pessoas foram contaminadas e quantas pessoas você teve de óbito naquele dia, isso é uma tarefa hercúlea dentro do público, porque o público não tem essa mentalidade, não tem esse comportamento. Então, são experiências muito bem-sucedidas. Agora, o maior problema que a gente vive é que a gente quer respostas e soluções de curto prazo. E isso é um processo que a gente vai viver, e um processo lento, porque, como eu digo, a máquina pública é um gigante. Você leva um tempão para mexer, né, para tirar da inércia. E mesmo quando ele começa a mexer, ele vem se mexendo devagarinho. Mas eu acho que a gente vai sair disso de uma maneira melhor. A professora Heloísa, inclusive, ela complementa a pergunta com a observação de que o problema não são as PPPs, mas sim a gestão. Se ela não mudar, e ela deixa reticências. E eu trago essa questão para o professor Robson, porque o professor Robson, então, inaugurou nosso debate hoje falando sobre liderança, e eu pergunto ao professor Robson: professor, como nós podemos, então, melhorar essa gestão a partir das lideranças, né?
E como essas lideranças, o que essas lideranças devem fazer, como devem se comportar para que efetivamente elas possam trazer as pessoas de uma forma engajada para a melhoria de eficiência e desempenho dentro da organização. Evandro, tem uma máxima do Richard Barrett, um autor que eu considero assim, muito importante, e que diz o seguinte, que organizações não se transformam, pessoas sim. Então, acho que o investimento tem que ser nas pessoas. E transformar lideranças significa investir nas pessoas, investir principalmente em autoconhecimento. Não tem liderança se não houver autoconhecimento. Então, acho que as organizações, nós como educadores, seja nas universidades que a gente leciona, ou nas empresas que a gente atua, acho que tem que ter um investimento forte para que as pessoas tomem consciência do que é significativo para elas, do que faz sentido na vida delas, de quais são seus valores. Nós estamos insistindo nisso, acho que todos os dias nós falamos sobre isso, e como que esses valores podem ser nossa bússola na tomada de decisão, no relacionamento. O que nós vemos é uma profunda incongruência, uma incoerência entre o que se diz e o que se faz. Eu acho que a gente precisa trabalhar mais nisso, em todos os âmbitos. E no público parece que isso parece ser mais gritante, porque a gente sofre mais aqui. Mas não é diferente nas empresas privadas. Então, acho que a gente trabalhar nesse sentido e promover uma profunda reflexão para que a gente tome consciência do nosso papel, da nossa responsabilidade na sociedade, nas organizações. A propósito, eu lembro aqui quando eu ouvi o Zamit falar e as perguntas, eu lembrei de um ditado que eu vi certa vez, há muito tempo, de um provérbio árabe que me fez refletir bastante, que diz que os seres humanos são como tapetes, de vez em quando precisam ser sacudidos. Eu acho que a gente está recebendo uma bela sacudida que a vida está dando na gente, para a gente aprender alguma coisa. É a hora da sacudida. E tomara que não acabe, porque eu não quero que volte para o normal, não. Eu acho que se a gente viver, entre aspas, aqui, sobressaltado, ou seja, a gente vai estar mais atento, vivendo com a consciência mais atenta, com atenção plena, a gente vai viver melhor. Porque, se pode dizer assim, no antigo normal, a gente viveu adormecido, sonâmbulo, autômato, sem tomar consciência do que a gente estava vivendo. E deu no que deu. É verdade, com certeza é preciso. Não por acaso a gente trouxe como um grande lema desse nosso evento, né, duas palavras de força: reflexão e ação. Então, exatamente esse é o propósito que nós estamos aqui buscando alcançar nesse momento, é fazer as pessoas refletirem mesmo. E essa reflexão que o professor Robson trouxe agora, espetacular, excelente. Eu vou passar a palavra para o professor Zamit. Eu gostaria que ele comentasse, né, o comentário do nosso participante, o Douglas Santos. Zamit, você deve estar com o seu chat aberto, que você comentasse essa assertiva dele dentro da sua fala e nos apresentasse, então, as suas considerações finais para que a gente possa encerrar. Já avançamos um pouquinho, além do horário, e a gente passa a palavra ao professor Robson para as considerações finais na sequência e a gente encerra o dia de hoje. Douglas, muito obrigado aí pela sua pergunta. O que eu quero pontuar aqui foi uma das coisas que eu tentei levar para dentro da administração pública, é que a mudança no setor privado ela é mais simples, porque ela obriga, porque o que impele a mudança no setor privado é a sobrevivência. Se o seu produto não está sendo comprado, você vai acabar, né? Então você precisa se mexer para fazer que ele seja comprado. No setor público, a gente tem uma cultura muito maior de execução. Aqui a gente fala o tempo todo em botar dinheiro, fazer e mais fazer. A gente não fala no resultado em que a gente espera. Menos gente morrendo, mais gente educada. E eu acredito que esse período da pandemia
ele trouxe uma oportunidade fantástica, porque as pessoas começaram a observar não tão somente o número de hospitais de campanha ou de disponibilidade de leitos. Elas passaram a estudar e a acompanhar o número de pessoas contagiadas e o número de óbitos. Então, elas passaram a cobrar dos seus governantes que as pessoas não morressem. A gente nunca cobrou isso em termos quantitativos, digamos assim. A gente não cobrava isso. A gente falava isso de um ponto de vista muito amplo. E no amplo, quando você tem um amplo, fica o dito pelo não dito. Então, eu acredito que a gente, como bem disse o Robson, a gente balançou o tapete, né? Nós balançamos muito o tapete, geramos uma situação de incerteza gigantesca, o mundo está incerto, e nessa incerteza, milhões de coisas podem aparecer, as pessoas não são mais as mesmas, elas são diferentes, mas a gente tem um caminhão de oportunidades pela frente. Do ponto de vista individual, do ponto de vista como sociedade e do ponto de vista como nação. E como globo, digamos assim, né? Eu acredito muito que essas respostas elas vão vir rápido, muitas respostas vão vir rápido, aceleradas pelas necessidades. E quero dizer, para encerrar, o meu orgulho de ter podido participar junto com vocês em um grupo tão seleto de profissionais, acadêmicos e professores, e dizer que eu estou à disposição, não tão somente hoje, mas daqui para frente. Agradecer a oportunidade de poder falar um pouquinho do que eu penso, do que eu faço, do que eu reflito, e obrigado pela participação daqueles que vieram aqui e gastar um pouquinho do seu tempo ouvindo um pouco dessas minhas reflexões. Obrigado. Obrigado, Zabit. Nós é que agradecemos aí o seu tempo e o compartilhamento da sua visão e da sua experiência com todos nós. E não só aqueles que estão aqui, né, presentes conosco hoje, mas os incontáveis que verão esse debate mais adiante, porque eu não havia mencionado ainda, mas aguardem surpresas. Semana que vem estaremos aí abastecendo o nosso canal webinar no YouTube, no qual a gente pretende dar continuidade a essas discussões, a essa reflexão. Isso não é uma iniciativa que se inicia e termina por aqui. Então, você pode ter certeza que, de repente, a sua fala, como a do professor Robson, de todos os outros que estiveram conosco esses dias, ela pode alcançar milhões de pessoas, porque a internet ela não tem limites, ela é infinita, né? Então, eu espero que a gente possa realmente dar a nossa contribuição de forma muito positiva para a nossa sociedade e, quem sabe, sim, sacudir o tapete, como disse o professor Robson, para construir um mundo melhor, e não um mundo utópico, um mundo verdadeiro, novo, diferente e melhor, que aprendeu com os erros do passado e que se reconstrói a partir das expectativas e demandas e necessidades que aparecem verdadeiramente agora. E aí, professor Robson, eu gostaria também das suas considerações finais e muito obrigado mais uma vez pela sua colaboração, pela sua contribuição, compartilhando aí sua experiência, seus conhecimentos e seu tempo. Bom, obrigado, Evandro. Eu que agradeço a você e a todos que participaram hoje e nos outros dias também. Foi uma experiência magnífica esses 4 dias e para mim hoje também muito bom. Eu queria dizer também algo que quando a gente olha tudo isso, tem hora que o sentimento não é de muito otimismo, mas eu digo que o que me move mais do que o otimismo é a esperança. E aqui é a esperança do verbo esperançar, como disse Paulo Freire. Então, vamos esperançar juntos, quer dizer, vamos agir, né, com esperança que a gente pode ser o agente de transformação, nós podemos ser agentes de transformação. A vida só vai valer a pena se a gente usar os dons que nós recebemos e nos colocarmos a serviço do bem comum.
Eu acredito nisso e estou aqui para isso. Muito obrigado. Muito obrigado novamente a todos. Semana que vem eu apresentarei uma síntese dos debates que nós fizemos aqui nesses 4 dias, né? E novidades serão apresentadas muito em breve a todos vocês. Muito obrigado mais uma vez pelo tempo, pelo interesse, pela participação, pela colaboração, compartilhamento de todos, através do chat, das perguntas, da interação, de tudo aquilo que foi feito nesses 4 dias, para um evento que foi pensado, construído de forma muito cuidadosa, de forma muito carinhosa, por mim e pela equipe toda que estava envolvida, desde a turma lá da área de comunicação, marketing, aos debatedores, nossos palestrantes, a minha família que me apoiou nesse projeto, aos meus amigos. Então, eu só posso agradecer a todos, aos nossos patrocinadores, a Unisudeste, o Cicobi e o Instituto Viana Júnior. Então, assim, agradecimentos infinitos a todos. Muito obrigado de coração. Que nós possamos, então, atravessar esse momento difícil da nossa vida, mas que essa travessia seja também um processo de aprendizagem para que nós possamos renovar, né, Robson, as nossas esperanças em que o mundo se transforme para melhor a partir da dor que nós estamos vivendo com as perdas desse momento. E que a tecnologia seja um instrumento, isso aí eu tenho um enorme prazer, satisfação de ter a professora Heloísa como orientadora na minha pesquisa de doutorado. A tecnologia seja, assim, não o fim, mas um meio, a partir da qual nós vamos estar sempre mais próximos uns dos outros, interagindo homens com homens através de uma máquina e nos tornando cada vez mais próximos e humanos, ainda que com a máquina a nosso serviço, não o contrário. Muito obrigado a todos, um ótimo dia, um excelente fim de semana a todos e só agradecimento, gratidão. Um abraço a todos vocês. Muito obrigado mesmo.